Nós nos reunimos aqui para celebrar o grande nome do Senhor e traz muita alegria ao nosso coração poder compartilhar esses momentos com tantas pessoas que aqui chegam e também com aquelas pessoas que, privadas de estarem aqui presencialmente, estão acompanhando esse culto, participando desse culto em algum lugar do nosso país, e também algumas pessoas que eu sei, mesmo fora do país, estão participando com a gente dessa noite tão especial. Muito grato a Deus pela família que Ele tem me concedido, a bênção que é a Ana Gilda, minha esposa. Nosso casamento tem 45 anos, está melhor do que nunca. Louvo a Deus pelas nossas filhas, já sabem tanto de vocês, temos 3 lindas jovens moças e 8 netos agora no total, 4 meninas e 4 meninos, para a glória do nosso Deus, são as alegrias desses avós. Queridos, quero ler a palavra de Deus com vocês, Evangelho de Lucas, capítulo 7, se você pode ter acesso a esse texto, eu gostaria de convidá-lo a que o faça. Lucas capítulo 7, eu vou ler o texto que começa no versículo 1 e vai até o versículo de número 10. Lucas capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Eu estou usando aqui a nova tradução, a nova versão internacional, mas você não deve ficar preocupado se a sua versão é diferente, porque hoje nós lidamos com muitas traduções, há uma diversidade de traduções, mas nós sabemos que a palavra de Deus é a mesma, não importa qual é o vocábulo que é utilizado, mas é a palavra do Senhor. Então leio Lucas capítulo 7, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, eles suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem mesmo me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um deles, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Jesus admirou-se dele. E voltando para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens voltaram e encontraram o servo completamente curado. Versículo 9 é o texto que quero colocar em destaque nesta leitura, nessa bela história. Quando Jesus escutou essas palavras, Jesus ficou impressionado com aquilo. Admirou-se do centurião. E voltando-se para a multidão, então ele disse: eu digo para vocês que nem mesmo entre Israel, a nação escolhida, eu encontrei uma fé tão grande, uma fé tão robusta.
quero falar sobre uma fé impressionante. Quando a gente lê os evangelhos e acompanha o ministério de Jesus, a gente percebe que diversas vezes o Senhor Jesus ficou decepcionado com a falta de fé que ele testemunhava nas suas andanças, no seu trabalho. Por exemplo, em Marcos capítulo 4, versículo 40, a gente tem a expressão que Jesus utiliza naquela circunstância em que ele, com os discípulos, estão fazendo a travessia do mar da Galileia. Levanta-se uma tempestade enorme e os discípulos apavorados vão até Jesus, que descansava no barco, e temerosos eles dizem: o Senhor não se preocupa que nós todos vamos morrer? E então a palavra de Jesus foi a seguinte: por que que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Em Marcos, no capítulo 14, nós temos uma circunstância bastante parecida, porque os discípulos estavam novamente atravessando o mar da Galileia, mas agora Jesus não estava presente. E eles são submetidos a uma tempestade violenta, a ponto de que a embarcação estava quase a se perder. E na hora mais escura da noite, porque o texto diz que em redor de 3 horas da madrugada, Jesus vem andando sobre as águas. E quando Jesus se aproxima, pensam eles que era um fantasma, mas Pedro, com o seu temperamento, ele diz: mas se é o Senhor mesmo, permita que eu vá. E Jesus diz: ora, venha Pedro. E Pedro então pisou sobre as águas e foi caminhando na direção de Jesus, só que daí a pouco ele começou a afundar, e quando isso aconteceu, Jesus estendeu o braço para segurá-lo e disse: por que você duvidou? Você é um homem de pequena fé, você é um homem que tem uma fé muito pequena. Uma outra história, nesse sentido, da decepção que muitas vezes Jesus viveu pela falta de fé das pessoas, aconteceu na cidade dele mesmo, de Jesus, cidade de Nazaré. E aí a gente tem a escritura dizendo que Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua própria cidade, em Nazaré, por causa da incredulidade das pessoas. As pessoas não criam, as pessoas não tinham fé. Mas se por um lado, queridos, nós temos essa decepção de Jesus com a falta de fé que ele encontrou tantas vezes, do outro lado nós temos a situação inversa. Jesus várias vezes ficou impressionado com a fé revelada, mostrada por pessoas com as quais ele teve contato, as quais ele ministrou. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 20, uma história bem conhecida, quando aqueles 4 amigos de um paralítico o levou até onde Jesus estava ensinando, e eles não podiam entrar naquela casa, porque tinha muita gente ali. E eles então subiram no teto e eles abriram um buraco e dali eles desceram aquele enfermo para que Jesus pudesse abençoá-lo. E o texto vai dizer, e Jesus o curou, o restaurou, e o texto vai dizer que, vendo Jesus a fé daqueles homens, então ele agiu. O Senhor Jesus Cristo viu a fé daqueles homens. Em Mateus capítulo 15 temos uma outra história de uma mulher estrangeira que andava correndo atrás de Jesus, pedindo, desesperada, pela filha que era possuída por demônios, e daí ela tinha uma enfermidade, se convulsionava, e essa mulher foi então atrás de Jesus, e Jesus testou a sua persistência, mas finalmente Jesus diz: a tua filha está curada, porque grande é a sua fé. Mulher, grande é a sua fé.
Agora, esse texto que eu acabei de ler com vocês, eu acabei de ler aqui com vocês, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, aqui nós temos Jesus admirado, impressionado com a fé demonstrada pelo centurião romano, por aquele militar. E a expressão de Jesus aqui, se dirigindo aos circunstantes, é essa: eu nunca vi uma fé tão grande, tanta fé, mesmo no meio do povo de Israel, o povo da herança de Deus. Eu preciso perguntar a você nesta noite, qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? O que Jesus falaria hoje para você a respeito da sua fé? Ele diria aquilo que a sua reação àqueles que na verdade mostraram falta de fé. Ou Jesus poderia dizer a seu respeito: fulano, a fulana é uma pessoa de fé, tem uma grande fé. A palavra de Jesus aqui é uma palavra de impressão muito forte, de admiração a respeito da fé daquele homem. E é claro que a gente, quando lê um texto desse, a gente sempre fica se perguntando: por que Jesus falou isso? Porque essa admiração de Jesus pela fé do centurião, e porque essa declaração tão forte que ele faz de que nunca havia visto uma fé desse porte, como demonstra esse soldado graduado do exército romano. Vamos ver isso no texto. Primeiramente, a fé impressionante, ela é prática. Ouça bem isso, a fé impressionante é prática. Aqui nós estamos diante de um homem que tinha uma posição social elevada no seu tempo. Ele era responsável por uma guarnição de 100 soldados. Soldados romanos que estavam a serviço do império naquela região. Este homem representava a autoridade romana ali onde ele estava instalado. Geralmente, os soldados romanos, de um modo geral, eram truculentos, violentos. Mas aqui nós observamos algo completamente diferente. Há uma pessoa que, no que pese a sua função, mostra-se uma pessoa rigorosamente piedosa, uma pessoa com alta dose de sensibilidade. Nós observamos isso aqui através de dois fatores. O primeiro deles é que esse homem se preocupava com o escravo doente. Isso, naquele contexto, era absolutamente incomum. Isso não havia, as pessoas não tinham essa preocupação, porque as leis romanas, elas estabeleciam que um escravo era uma ferramenta viva. Não era nada mais do que um objeto a ser usado pelo seu senhor. O escravo não tinha direitos, o seu dono poderia maltratá-lo, o seu dono poderia abandoná-lo quando doente, à míngua até morrer. Isso era natural que as pessoas faziam. Mas o texto bíblico que a gente leu, diz que o centurião, verso 2, estimava muito esse servo. Por causa dessa estima, desse amor que ele tinha pelo seu escravo, a gente tem toda essa história aqui do capítulo 7. Nós temos uma pessoa que se porta de maneira muito diferente das outras. A fé desse homem fazia diferença no seu dia a dia. A atitude dele mostra-se diferente das outras pessoas. Mas um outro aspecto é que esse homem tinha um relacionamento bom com os judeus.
um relacionamento saudável com os judeus. Isso é também algo completamente incomum naquela circunstância, naquela situação. Os oficiais romanos em serviço na Palestina, de um modo geral, eles eram odiados pelos judeus, porque eles representavam a opressão, o jugo opressor de Roma. E Israel, nesse tempo, estava subordinado, subjugado pelo Império Romano. Mas é bem interessante você ver no texto que ele pede a alguns líderes religiosos judeus para que em nome dele fosse encontrar Jesus. É provável que ao fazer isso, ele tenha imaginado que aqueles líderes religiosos judeus tivessem alguma influência sobre Jesus e fosse mais fácil, ou menos difícil, levar Jesus à casa dele para curar o seu servo. Esses homens, esses representantes da religião judaica, eles vão a Jesus. E quando estão diante de Jesus, você pode ver que no texto, eles suplicam insistentemente que Jesus fosse à casa do centurião. Você percebe que havia uma relação muito afetuosa entre eles, esses líderes, e o homem que havia pedido, os havia enviado até Jesus. E na argumentação deles para Jesus, eles falam assim: ele merece que você faça isso para ele. Ele merece que você atenda o seu pedido. Queridos, novamente, algo completamente incomum. A fé desse homem fazia uma diferença enorme na sua vida, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. E eu creio que é exatamente por causa dessa fé prática que Jesus fica impressionado com a fé daquele homem. Jesus se impressiona porque está diante de alguém cuja fé fazia diferença. A sua fé era vivida no dia a dia, na prática, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. E eu quero dizer para você, meu irmão, irmã, aqui nesta noite, que a fé cristã, ela não é uma mera abstração. A fé cristã, ela não é uma mera crendice. Não é simplesmente um sentimento vago de que vai ou pode acontecer. Não. A fé cristã é alguma coisa que traz um impacto extremamente grande sobre a nossa conduta, sobre a nossa maneira de ser, sobre a nossa maneira de viver. E isso nós percebemos na história desse homem. Tiago, irmão do Senhor, escrevendo a sua carta, ele, no capítulo de número 2, 17, 18, ele diz que a fé, se não for acompanhada de prática, de ações, de atitudes, é uma nulidade. Não faz sentido. Você vive a sua fé no dia a dia? Você vive a sua fé dentro da sua casa? Você vive a sua fé no seu trabalho? Você vive a sua fé na sua escola? As pessoas, à semelhança do que faziam com relação a esse centurião, podem olhar para você e dizer assim: que coisa impressionante. Essa pessoa é tão diferente da maioria das pessoas. Olha a atitude dessa pessoa nessa situação. A grande questão, queridos, para nós é essa. Eu acho que essa é uma defasagem violenta que nós temos no mundo evangélico brasileiro. Porque nós celebramos o crescimento do número de evangélicos, e fazemos bem em celebrar. E falamos assim, daqui a alguns anos os evangélicos serão maioria nesse país. E a gente pergunta, para quê? O que está mudando? O que tem mudado no país o crescimento do número de evangélicos? Eu suspeito que a razão seja porque muitos não estão vivendo a sua fé, não estão praticando a sua fé, como fazia esse homem, e eu espero que você esteja praticando a sua fé, tá bom? Em segundo lugar, esse texto vai dizer para nós que a fé é impressionante, além de ser prática, ela é humilde. Esse homem era uma pessoa importante na comunidade.
E ele poderia ter se valido da sua posição importante na sociedade para fazer alguma pressão para que Jesus então viesse atendê-lo. Tipo assim, afinal de contas, estou agora falando Jesus raciocinando. Afinal de contas, é um centurião, ele é responsável pela segurança daquela área, e é alguém que tem uma posição, então, peraí, eu preciso ir lá sim, para atendê-lo. Só que esse homem, em nenhum momento, ele se vale da sua posição. Em nenhum momento. Ele não se vale da sua posição para requerer ajuda para o seu servo. Não faz isso. E é interessante que, quando os líderes judeus encontram Jesus e fazem o pedido, no versículo 4, eles falam para Jesus assim, olha, ele merece que você faça, ele merece. Só que, algum tempo depois, quando o centurião manda agora os amigos encontrar Jesus, que já estava perto da sua casa, eles levam a seguinte mensagem para Jesus. Olha, o centurião está dizendo o seguinte, eu não mereço nem que o Senhor entre debaixo do meu teto. Por isso é que eu nem vim falar pessoalmente com o Senhor, porque eu acho que eu não mereço, eu não tenho merecimento. Queridos, que coisa. Esse homem poderia se arvorar pela posição que ele tinha, mas ele se coloca ao resto do chão. Ele diz, eu não sou digno nem de encontrá-lo. E aqueles homens levam essa mensagem para Jesus. Debaixo do meu teto não há merecimento para receber o Senhor. Então, quando ele envia aqueles líderes religiosos com o pedido para Jesus, naturalmente, ele estava pensando que Jesus, ao receber aquela palavra, ele seria movido por ver uma pessoa de coração completamente humilde. Mas há um fato curioso aqui. Lá no versículo 6, diz que quando Jesus está próximo da casa, então ele envia os seus amigos, e a primeira expressão que aparece no recado que ele transmitiu foi, o Senhor, não se incomodes. Não se incomodes. E a reação daquele homem, sabendo que Jesus podia estar vindo. Não tinha comunicação naquela época, naturalmente, foi essa. Apenas uma palavra. Eu não mereço que o Senhor venha na minha casa. Apenas uma palavra. Queridos, apesar da posição, aquele homem reconhece a autoridade de Jesus, quando ele fala sobre o fato de que ele era subordinado à autoridade, e que ele tinha também autoridade sobre os soldados. Ele está, na verdade, dizendo o seguinte, Jesus, você é a autoridade. Você tem uma autoridade tão grande que com uma palavra você pode fazer o milagre que eu estou precisando que aconteça aqui. Estou citando aí essa frase do escritor russo, Leon Tolstói, do século XIX, a fé começa onde termina o orgulho. Isso é importante, queridos. Há muita gente hoje falando em fé, mas com uma postura completamente arrogante, com uma postura tão presunçosa, que é como se fizesse de Deus o seu escravo, o seu menino de recado, o seu serviçal. Então Deus tem que fazer, Ele vai fazer e vai fazer agora, e eu não aceito de outro jeito, e tem que ser assim, e vai ser assim mesmo. E normalmente, tantas pessoas que fazem isso, elas vão dizer, isso é fé. Não pensava assim aquele centurião, que recebeu uma aprovação de Jesus para a sua fé. Mas ele se porta de maneira absolutamente humilde. Uma das bem-aventuranças de Mateus 5 diz assim, bem-aventurados, Jesus falando, os humildes, porque eles herdarão a terra. Eles possuirão a terra. A sua fé é humilde, querido irmão, irmã em Cristo, a sua fé é humilde. Como é que você se aproxima de Deus? Como é que você leva a Deus as suas questões?
você tem essa postura de dizer: Deus, não é que eu mereça. De fato, eu não mereço. Mas eu preciso. Eu preciso. Jesus contou em Lucas 18 a história de 2 homens que foram orar no templo. Um fariseu e um publicano. Jesus disse que o fariseu, ele chegou lá e ele começou a desfilar as suas qualidades diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu sou um cara bacana, eu entrego o dízimo, eu faço isso, mais aquilo e tal. E enquanto que o publicano, Jesus disse que ele batia no peito e dizia assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. E Jesus diz: esse voltou justificado para casa, enquanto o fariseu teve a sua oração rejeitada, por causa do seu orgulho, da sua vaidade própria. A fé, impressionante, ela é humilde, mas também ela é ousada, preciso dizer isso. Você vai dizer o seguinte: pastor, em que sentido a fé desse homem foi uma fé ousada? O que nós vemos de ousadia aqui nessa história? Aí eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Quando aqueles homens, líderes judeus, foram até Jesus levando o pedido, a palavra deles foi o seguinte: ele merece que você faça isso. E de fato, eles foram pedir que Jesus fosse curar o doente. Fosse onde? Evidentemente, tudo indica que na casa do centurião. É o que nos parece aqui mais natural, mais lógico. Aí você observa o passo seguinte, no versículo 6, que diz que quando Jesus já estava perto da casa, esse homem envia alguns amigos com aquelas 3 palavras: não te incomodes, não precisa vir à minha casa porque eu não mereço. Diz só uma palavra. Aí você diz: esse negócio é estranho. Primeiro ele manda buscar Jesus, depois diz: não precisa vir aqui porque eu não mereço que o senhor venha aqui. Eu estou em acordo com alguns estudiosos desse texto que dizem: enquanto aqueles líderes judeus foram até Jesus, o centurião começou a pensar assim: gente, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu pedi para eles fazerem? Trazer Jesus aqui em casa. E aí quando ele manda a segunda leva, manda os amigos, ele muda a sua postura em relação ao pedido que ele estava fazendo. Não precisa vir. Só uma palavra. E isso vai trazer a cura, vai trazer a resposta. Isso parece estranho. Por que aquele homem mudou de ideia? Então, a sugestão é que esse centurião, ele caiu na real. Durante aquele intervalo entre um grupo de enviados e outros. Por que ele caiu na real? Sabem, queridos, pela seguinte situação: as leis judaicas proibiam que um judeu entrasse na casa de um gentio. A lei judaica dizia que a casa de um gentio é impura. E se um judeu entra na casa do gentio, ele se contamina e depois precisa passar por todo um processo de purificação que eles usavam, que era comum eles usarem, para que ele novamente se tornasse limpo espiritualmente ou cerimonialmente falando. Provavelmente esse homem, que não tinha relacionamento com Jesus até ali, pensou assim: gente, eu posso causar um constrangimento para ele, porque ele é judeu. Como é que eu mandei a princípio dizer para ele vir aqui em casa? Não. Aí chama os amigos: não, vão lá, vão encontrar eles no caminho e vão dizer que ele não precisa chegar aqui em casa. É interessante, queridos, que o contexto aqui poderia ter desestimulado aquele homem em relação ao pedido que ele fez inicialmente. Ele poderia ter se sentido desestimulado de levar adiante o seu pedido para Jesus, a cura do seu servo. Mas ele foi ousado.
A ousadia dele está no fato dele, pensando no constrangimento de Jesus, judeu, não poder entrar na sua casa, ele diz, mas não precisa. Uma palavra é suficiente. Ele não estava pensando em constrangimento para ele. Ele estava pensando no constrangimento que Jesus, pensava ele, que Jesus fosse como tantos outros mestres judaicos, de entrar ou de chegar lá e dizer, ô centurião, não posso entrar na sua casa, rapaz, traz o doente aqui fora que eu vou curar ele. Mas esse homem, nada impediu que ele pedisse a ajuda de Jesus. O centurião venceu a barreira do preconceito, ele venceu a barreira da religiosidade, e venceu a barreira da discriminação, mas ele foi adiante. A fé ousada é essa que, na sua busca, ela é capaz de superar qualquer obstáculo, de vencer resistência, de quebrar tabus. Esta é a fé ousada que aquele homem mostrou. A sua fé é uma fé ousada? Ou você fica paralisado ou paralisada quando está diante de obstáculos, muros que precisam ser transpostos para que você veja a ação poderosa de Jesus na sua vida ou na vida da sua família? Uma fé impressionante é prática. Uma fé impressionante, como a gente vê na história desse homem, é uma fé humilde, é uma fé ousada. Por isso, esse tipo de fé é eficaz. A fé impressionante é eficaz. Que coisa, gente, Jesus não foi à casa daquele homem. Jesus não deu uma única palavra de comando aqui nesse texto. Você viu alguma palavra de comando aqui? Tipo assim, eu ordeno agora mesmo que a enfermidade do servo do centurião saia. Jesus não deu palavra nenhuma aqui. Nenhuma palavra. Não foi à casa e não deu palavra de ordem. Mas quando os enviados voltam para casa, o servo está curado. Está dizendo no versículo 10. O pedido do centurião foi atendido, sendo que o centurião nem esteve pessoalmente com Jesus, o fez através de outras pessoas. A sua fé tem sido uma fé eficaz? Não sei quantos anos de vida cristã você tem, mas essa é a pergunta. O que é eficaz? É toda a ação que gera os resultados desejados ou pretendidos. Toda ação que gera resultados desejados ou pretendidos, isso é eficaz. O poder de Jesus manifestado nessa história, o poder de Jesus, ele é exatamente assim. Esse poder não depende de rituais, não depende de cerimônias, não depende. O que Jesus está procurando é uma fé simples, como a fé desse centurião, para que o milagre aconteça, para que o milagre seja feito, seja realizado. Em Mateus capítulo 17, Jesus está descendo o Monte da Transfiguração e com ele os 3 apóstolos mais chegados, mais próximos. E quando Jesus chega embaixo havia uma certa confusão, porque ali estava um homem diante dos outros apóstolos, com um filho doente, e o homem falou assim, olha, eu estou aqui com meu filho, com essa dificuldade aqui, ele também tem problema com possessão demoníaca, e ele, às vezes, quase levado à morte, e os discípulos do Senhor não puderam fazer nada. Aí aquele homem tem uma palavra assim, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Olha só o que aquele homem disse. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, Jesus respondeu de uma maneira preciosa. Se eu posso? Não é se eu posso. Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. E Jesus curou aquele rapaz, curou aquele jovem. Essa é uma fé eficaz. A palavra de Jesus é, se você pode crer.
se você pode crer. Queridos, a palavra de Jesus aqui é muito clara. A história mostra isso para nós. Nenhuma pessoa que vai a Jesus com esse tipo de fé volta com as mãos vazias. Nenhuma pessoa. Toda pessoa que manifesta essa fé que é prática, que é humilde, essa fé que se mostra completamente dependente, como a gente vê aqui no texto, mas ousada. Essa fé, ela alcança o coração de Jesus. O versículo que sublinhei no início, o versículo de número 9, quando Jesus escutou isso, ele ficou impactado. Ele virou-se para a multidão e disse: eu digo a vocês, nem em Israel eu tenho encontrado uma fé desse tamanho. Eu tenho encontrado uma fé desse porte. Por quê? Queridos, o primeiro estágio da fé é o estágio da salvação. A palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então você percebe que quando a graça de Deus encontra uma resposta de fé, acontece o maior milagre de todos os tempos, que é a salvação. Você ganha, naquele momento, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. A garantia de uma eternidade feliz com Deus, porque você respondeu com fé à graça de Deus. Mas o segundo estágio da fé é o estágio do estilo de vida. Hebreus 11:6 diz assim, que ninguém pode agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a arma mais poderosa que nós possuímos para vencer nas batalhas da vida. É a fé, essa arma mais poderosa. Eu quero orar com você, antes da gente terminar esse culto, essa reunião. E eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Eu não sei quantos de vocês que estão nesse auditório, e que nesse momento, ou talvez já há anos, estão lidando com uma questão que você já tem chegado à conclusão de que, humanamente falando, é impossível. É impossível, humanamente falando. Você já tentou resolver isso? Você já buscou ajuda de alguma forma? Mas a questão continua sem solução. Eu quero orar por você. Na verdade, se você está lidando com uma questão que não é impossível aos olhos humanos, é para você resolver. Você vai correr atrás, vai buscar a solução. Você vai buscar. Mas se a coisa é impossível para você, é impossível, não está na condição humana de resolver, então eu quero desafiar você nesta noite, a trazer o seu impossível para Deus. E dizer: Jesus, eu estou trazendo o meu impossível para o Senhor nesta noite. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu estou lidando com isso talvez há anos. Mas eu reconheço que é uma impossibilidade para mim. Você está lidando com o impossível. Então eu vou pedir para você vir aqui à frente. Vem aqui no altar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você tem um impossível. Você quer entregar o impossível para Jesus nesta noite. Então você pode vir. Pode deixar o seu lugar e vir. Pode vir. Venha com o seu impossível. O possível não precisa trazer. Traga o impossível. Deus está olhando para o seu coração. E Ele sabe qual é o impossível com o qual você está lidando.
Quando Lisiane e Vinícius dão aqui o testemunho deles, logo que eu, como pai, tomei conhecimento da circunstância, então, evidentemente, eu passei a orar especificamente por aquilo. Mas eu nunca disse para Deus, o Senhor tem que fazer, e o Senhor vai fazer. Não. Eu sempre disse, Deus, eu não quero dizer o que é para o Senhor fazer, não. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu creio que o Senhor pode fazer, o Senhor é capaz de fazer. E como o Vinícius disse, foram 8 anos de oração, e dizer, Deus, faz o impossível, faz o impossível, faz o impossível. Eu quero que você que está aqui na frente, ore agora, ore agora, ore agora, e apresente o seu impossível para Deus, e diga, Deus, eu não dou conta, eu quero trazer isso e entregar para o Senhor. Eu quero entregar para o Senhor esta situação, e diga qual é a situação, qual é a questão. Nada impossível é para Deus. Para Deus não existe essa palavra impossível. Paulo escreveu dizendo que Ele é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E esse é o poder extraordinário de Deus, que Ele quer revelar na sua vida, Ele quer manifestar na sua história. Diga para Deus, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor é capaz, eu creio que o Senhor deseja, porque eu sou filho e filha do Senhor. Coloca o seu impossível diante de Deus agora. Meu Pai, meu Deus, Jesus, Tu és tremendo, Jesus. Como Tu és lindo, Jesus. Todo o poder Te foi dado no céu e na terra. Não existe autoridade acima do Senhor. Não existe nada que possa desafiar o poder do Senhor. Não. Não é uma enfermidade dita incurável. Não é um casamento tido como desfeito. Não são portas fechadas para um trabalho. Ó Deus, ó Deus. Aqui estão os meus irmãos e irmãs, são Teus filhos, Pai. E eles estão aqui na frente por causa de coisas impossíveis para eles, que eles não podem dar conta. E aqui eles estão derramando a alma diante do Senhor e dizendo, eu entrego o impossível nas Tuas mãos. Faz o milagre, Deus, faz o milagre, Deus. Honra o nome do Senhor. Mostra a grandeza do Senhor. Grandeza que pode ser vista na criação. Grandeza que pode ser vista na Tua palavra. Em histórias como a que lemos nesta noite. Ah, Senhor, que essa seja a noite da mudança. Que essa seja a noite da transformação. Que essa seja a noite da resposta do Senhor, talvez para questões que estão persistindo por anos. Meu Deus, como Tu és grande, como Tu és majestoso, como Tu és poderoso, Deus. Ah, Senhor, nós queremos juntamente com esses irmãos nos próximos dias ver as coisas impossíveis acontecendo, sendo realizadas, e testemunhos sendo dados de que o Senhor é o Deus que opera, é o Deus que faz. Bendito seja o nome do Senhor. Contempla, Senhor, o coração, a súplica de cada um desses Teus filhos aqui, para a Tua glória, para a Tua honra, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus.
Amém. Amém.